Boa noite a todos. Estamos aqui, queria primeiramente agradecer a casa que nos acolhe, a todos que estão nos canais nos assistindo, agradecer ao Ricardo, a Cibele, que nos proporcionou essa oportunidade de falarmos desse tema, ansiedade, a prisão sem grade. Pedindo aos nossos amigos benfeitores, aos bons espíritos, que possam nos conduzir nessa palestra, podendo levar esse tema no Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Ao mentor da casa, André Luiz, que sempre trabalha por todos nós, que está lá em nosso lar, sempre cuidando de nós, sempre nos amparando. E viemos hoje aqui para dar início nessa fala nesses 30 minutos, 35, conversar sobre esse tema de ansiedade. Buscar aqui boas reflexões, ter essa conversa e trabalharmos para que nós possamos melhorar, à luz da doutrina espírita, esse tema que tanto mexe com nós. A OMS, trazendo só aqui, ela fez uma pesquisa e ela divulgou recentemente um dado assim meio assustador para nós, que 9% da população brasileira ela tem o distúrbio, o transtorno da ansiedade. E para a gente começar essa conversa dentro do Evangelho, vamos primeiro saber o que é ansiedade, extraído pela própria OMS e o Ministério da Saúde. O termo tem várias definições nos dicionários não técnicos: aflição, angústia, perturbação do espírito, causa pela incerteza, relação com qualquer contexto de perigo. A ansiedade, segundo nos traz Emmanuel, ela é um sentimento natural do ser humano. Nós temos já a ansiedade, só que essa ansiedade, ela fica, vamos dizer assim, uma palavra meio pesada, mas perigosa, quando a gente deixa isso ser um distúrbio. Quando a ansiedade vira um transtorno. Um transtorno, aí sim você perde o controle daquele sentimento. Ela passa a ser, porque o que acontece? A pessoa que ela tem esse transtorno da ansiedade, ela não vive o presente, ela já vive o futuro. Ela já faz como se fosse uma premonição. Ela já começa a ter as perturbações, em que nada vai dar certo, em que tudo que ela está pensando vai acontecer ao contrário. E ela já esquece daquele que Deus nos dá, que é o presente, que é viver o presente, viver a situação. É como se a gente vivêssemos preocupado com a próxima encarnação. O que eu vou ser na próxima encarnação? Nossa, eu vou estar preocupado, eu vou estar assim, Não. Você tem que viver o presente. E quando essa ansiedade se torna um transtorno, é isso que acontece conosco. A gente joga já o problema para o futuro. É como Joana de Anjos nos fala, que 99% dos problemas que a gente vive não acontecerão. Então a gente faz uma tempestade ali a ponto excessivo de interferir nas nossas decisões. A gente deixa que essa ansiedade interfira nas nossas decisões e nas nossas buscas interior. Hermãos do Fogo fala no livro Reforma Íntima Sem Martírio que nós temos que procurar a nossa reforma íntima sem martírios, sem sofrimento, sem cobranças.
a pessoas que trabalham com ansiedade, nós, quando deixamos essa ansiedade virar transtorno, é como se a gente trabalhasse a nossa reforma íntima com martírio, com sofrimento, e esquecemos totalmente do que disse Jesus. Porque com Jesus, o seu fardo é leve. Igual ele falou, vinde a mim todos que estão aflitos, porque eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque cumpre a lei de amor. Quando a gente deixa a lei de amor cumprir dentro de nós buscamos melhorar. Na questão 471 do livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, começa assim com a pergunta. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de uma íntima satisfação, sem que lhe conheçamos, a causa devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Aí vem a resposta. Ela é muito grande, mas eu resumi aqui só no início. É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente estais com os espíritos ou de que com elas tivesses durante o sono. Quer dizer, a gente busca as referências. A gente trata o Pão Nosso, o Evangelho, o livro O Ser Consciente de Joana de Ângeles e No Encontro Marcado. Todos esses livros, eles vêm nos alertando sempre do problema da ansiedade, do problema de estarmos sempre buscando esse não viver o presente e viver o futuro. O nosso irmão, olha só o que está em Mateus, lá na Bíblia, como a gente tem que tratar assim. Mateus capítulo 6, Jesus já nos alertava sobre o problema da ansiedade. Ele diz assim, não vos inquieteis com a vida e com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Jesus, quando veio e deu os sinais, ele trouxe para nós tudo aquilo que possamos ter e buscar. Hoje em dia, nós estamos mais preocupados com o ter do que com o ser. Nesse mundo de que a gente se preocupa mais com o ter do que com o ser, vem todos os transtornos. A gente olha aí nas redes sociais. Haroldo Dutra, ele fala numa palestra que eu acho muito legal. Ele diz o seguinte, na rede social não tem ninguém infeliz. Tá todo mundo feliz. A gente vê as fotos, vê os vídeos, vê as postagens, você não vê ninguém infeliz. Aí o que isso causa na gente? Quando a gente busca isso, de que fulano é feliz, Beltrano é feliz e eu não sou. Aí eu trago aquele problema para dentro de mim. Isso cria uma ansiedade. Isso cria uma ansiedade que eu tenho que ser feliz como eles são. Eu tenho que ter aquele carro que fulano tem. Eu tenho que ter aquela pessoa tem. E eu fico trabalhando aquilo na minha mente e amanheço já pensando como eu faço. Isso é uma ansiedade, ok? De eu estar olhando para o futuro e pensando, mas como que eu tenho que ter aquilo? Como que eu vou conseguir aquilo? E a gente esquece que nós estamos aqui para ser, para servir, para buscar, como Paulo sempre nos alertou,
E no Evangelho, se a gente buscar o Evangelho, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, a vida futura, Jesus começa assim, ó. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter como devendo construir o objetivo das maiores preocupações do homem na Terra. Quando veio o Espírito de verdade e nos trouxe o Cristo Consolador, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá no nosso capítulo, e quando ele vem nesse item e fala da vida futura, ele nos alerta que nós temos que viver o presente. A vida futura que ele fala é o presente. É vivenciar o Evangelho. Hoje eu não vejo nenhuma solução para nós, a não ser vivenciar o Evangelho. Emmanuel nos fala no livro, ele diz o seguinte, que a ansiedade é um dos piores e corrosivos da alma, que vai minando as nossas forças de realização e cria estados desequilibrados que nos leva a atos precipitados. Se lembra que lá no início nós lemos que a perturbação do espírito causa incertezas em relação com qualquer... O que acontece? Quando a gente pega essa ansiedade e traz para nós e deixa aquilo virar esse transtorno que a gente já falou, Emmanuel nos alerta para isso. Isso está em Encontro Marcado. No capítulo 42, Aflições. No passado e no presente, instrutores do espírito e médicos do corpo combatem a ansiedade como sendo um dos piores corrosivos da alma. De nossa parte, é justo que colaboremos com eles, a benefício próprio, imunizando-nos contra essa nuvem da imaginação que nos atormenta, sem proveito, ameaçando-nos a organização emotiva. Quando Emmanuel nos traz esse alerta do corrosivo da alma, o que nós temos que pensar? Os benfeitores, os nossos espíritos, Joana de Ângeles, Emmanuel, Paulo e o nosso Mestre Jesus, sempre nos alertou dessas doenças que nós trazemos da alma. Mas nós ficamos tão preocupados com o futuro, o que pode acontecer comigo, o que eu posso fazer, como será, o que vai ser de mim, que a minha mente ela começa a trabalhar perturbadamente. Ela não se equilibra e ela não se estabiliza agora no momento. O que eu posso buscar para ter uma solução para isso? O que eu posso fazer para que esse sentimento me traga melhores pensamentos, melhores sensações? Quando a OMS vem e nos traz dos 9% de brasileiros, se nós colocarmos uma população que nós temos hoje,
É muita gente. E outra coisa que ela traz também, nunca em tão tempo foi usado tanto psicotrópico, tanto remédio para dormir, tanta busca do ser humano a estabilidade mental através de remédios. Não que a gente, os profissionais que nos ajude. O corpo, ele necessita disso. Mas e a alma? O nosso espírito? Como que nós vamos tratar? Porque nós trabalhamos na imortalidade. Nós trabalhamos sempre no pensamento de que nós não somos daqui, mas sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. O Espiritismo nos traz isso. Aí eu abro sempre um parênteses. Buscamos para onde queremos ir. Mas para onde nós queremos ir vai depender da nossa estadia aqui. A gente estava falando sobre isso antes desse bate-papo. O que eu quero para mim? O que eu quero buscar para o meu espírito? Quem assistiu o filme Nosso Lar 2 teve uma percepção do que nós podemos projetar para o espírito. Nós estamos tão ligados nos bens materiais, no ter, que o ser perdeu completamente a noção. E o ser o quê? É o ser da alma. É tentar trabalhar esses transtornos para que confiemos na presença amada de Jesus em nossa vida, que nos assegurou que nenhuma de suas ovelhas se perderiam. Quando nós buscamos isso lá no Evangelho, e vamos aqui no Pão Nosso, no item 8, que começa assim, no item ansiedades, que está lá em Pedro, versículo 1, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando buscamos Jesus, nesse convite que ele nos fez, com essa proposta de buscarmos e vivenciarmos o Evangelho, porque a gente vê muito aí, as pessoas, nós sabemos todos os versículos, todos os itens, capítulos, mas nós vivenciamos o Evangelho. Nós falamos que Jesus é nosso guia e modelo, mas nós fazemos dele nosso guia e modelo? Porque falar para nós é como se a gente chegasse e falasse, não, o Wagner é um cara legal. Ele é um cara bacana. Mas e aí? Como é que nós vamos vivenciar isso? No livro Ser Consciente, Joana de Ângeles nos alerta o seguinte, olha só o que ela fala no Ser Consciente. Esmagados por conflitos que não amainam de intensidade, o homem moderno procura mecanismos escapistas em vãs tentativas de driblar as aflições. É o autoconsumo, é as redes sociais, igual nós falamos. O homem moderno, que somos nós, busca escapismos, mecanismos escapistas. Quais são os mecanismos escapistas hoje? Que estão aí nas nossas maiores facilidades. A matéria.
Nós esquecemos muitas vezes. Eu gosto sempre de falar, no livro, no filme Nosso Lar 2, a gente vê lá a reunião que Aniceto faz com os irmãos, que vão reencarnar, e todos eles, como nós já passamos por isso, afirmam, não, chega lá vai dar certo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. Você pode observar que Aniceto, quando abraça todos os três, a visão dele é de que, meu irmão, procure pelo menos tentar. Aí nós chegamos aqui, caímos na matéria, esquecemos completamente. Temos o livre-arbítrio, mas como nós usamos esse livre-arbítrio? Nós usamos a nosso favor ou contra nós? Porque a gente tem a sensação de que o livre-arbítrio é aquela de que eu posso fazer tudo. Eu posso fazer tudo. Aí a Joana de Ângelis vem e nos adverte desses mecanismos escapistas. Mecanismos escapistas. Para os setores do êxito exterior, do aplauso e da admiração social. Olha só. Nós buscamos, dentro dessa ansiedade, ter sempre a admiração social de alguém. Ah, mas você viu a palestra do Wagner? Que palestra sensacional. Nossa! Isso é uma coisa nossa. Mas como você vai buscar isso? Tudo tem o ponto de vista, como está lá no Evangelho. É um ponto de vista ou a vista do ponto? Não tem aquela fala que eu acho muito legal? É um ponto de vista ou a vista do ponto? O que você quer olhar? O ponto de vista ou a vista do ponto? Então a gente tem que ter sempre essa percepção. E quando nós nos deixamos cair, aí o que a Joana de Ângelis finaliza nesse parágrafo? As realizações externas podem acalmar as ansiedades do coração. Quer dizer, eu fui lá, comprei um carro. Eu fui lá, comprei uma camisa nova. Isso daí melhora. Ela vai me internamente cessar um pouco a minha ansiedade. Igual ela fala, as realizações externas do coração momentaneamente. Quer dizer, é como se você tomasse um remédio para dor de cabeça, você sabendo que o problema não está na sua cabeça. É um problema no estômago, é um outro problema, e você não quer procurar um médico, e você vai lá e toma um remédio para dor de cabeça. Aquela dor de cabeça ela vai acabar naquele momento. Mas você ainda vai estar com aquele problema dentro de você. Mas você não quer procurar um médico porque você vai ouvir uma verdade. O médico vai falar, Wagner, seu problema não está na cabeça. Sua dor de cabeça está vindo de uma gastrite que você tem, ou de uma úlcera, ou de alguma coisa. Mas você não. Como diz Joana de Ângelis, nós buscamos momentaneamente a nossa cura para o corpo. Mas esquecemos que nós somos espíritos imortais, em que nós temos outro problema para solucionar, que é o presente aqui, que é para que você vem. A gente vê muito, quando o Aniceto fala no filme, eu acho uma frase que ele usa sensacional. A melhor reencarnação é a próxima. Então, quando ele nos alerta
que nós, quando ele fala próxima, é a nossa atual. Ele fala próxima porque ele está lá no plano espiritual. E os irmãos estão se preparando para reencarnar. Então, quando nós buscamos isso daqui, aí Joana de Ângeles complementa: não, porém, erradicá-las razão, porque triunfo externo não apazigua o interiormente. O que nós temos que fazer? A ansiedade, ela é uma causa natural nossa, como nós aprendemos. Quando ela se torna transtorno, nós sabemos que ela se torna um mal maior. Nós deixamos de viver o presente, vivemos o futuro, criamos os transtornos na nossa mente. Mas quando nós buscamos no Evangelho os ensinamentos de Jesus, em que ele nos vem dizer que meu jugo é leve, vinde a mim todos os que estão aflitos. Quando ele veio e nos trouxe a boa nova, depois de 1857 veio o Cristo Consolador, que foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Allan Kardec nos traz todo esse alerta, nos trazendo da imortalidade da alma, que o túmulo não é o nosso fim, que nós temos vida após a morte, que o Espírito da Verdade vem e nos alerta várias vezes, vem o Livro dos Espíritos, vem toda essa literatura, e nós ficamos procurando solução na matéria. Nós estamos há 2000 anos, depois da vinda de Jesus, e continuamos buscando as soluções das nossas aflições na matéria. E quando buscamos na matéria e não encontramos, aí a gente entra em parafuso, como eu digo. A gente entra nesse desequilíbrio mental da alma, nesse desequilíbrio mental da nossa mente. Porque a nossa mente, ela trabalha ou a nosso favor ou contra nós. Vai depender do que nós vamos passar para ela, o que nós vamos buscar, o que nós vamos trazer para nós. E como buscamos nas palavras de Jesus, que ele nos disse que vai estar sempre do nosso lado, que meu Pai não deixará nenhuma ovelha para trás, que ele vai em busca sempre daquela. Pedro, que eu considero um cara, se a gente olhar no Evangelho, Pedro, ele era altamente ansioso. Ele sempre questionava Jesus. Ele sempre chegava para Jesus e falava. Aí por isso que vem lá em Marcos, não vos inquieteis. Quando ele nos traz isso, há 2000 anos atrás, que ele fala, não vos inquieteis, aí você pensa, a mente que já era, Jesus já pensando nas aflições que nós teríamos. E Pedro fala, e ele fala para Pedro, em uma das suas passagens, apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, acalma, leva amor para minhas ovelhas. E Pedro, naquela agitação dele, ele tem que falar Jonas. Quer dizer, Pedro, filho de Jonas. Presta atenção no que eu estou falando, é mais ou menos isso que ele diz. Apacenta as minhas ovelhas. E quando ele fala nesse apacenta as minhas ovelhas, quando ele mostra as nossas inquietudes, as nossas aflições, no sermão que ele faz para nós, no Sermão do Monte, ali ele deu todos os sinais que nós precisávamos.
É como se ele pegasse e falasse: toma uma cartilha, siga a minha proposta. Ele não impôs nada a ninguém. Você pode ver que todas as passagens de Jesus, ele nunca chega, faça isso, tem que ser assim. Não. Jesus já nos trouxe uma proposta de vida. Exemplos, através das parábolas e da sua passagem por aqui. E nessa proposta de vida, no seu ápice, ele ainda nos perdoou. Pai, perdoa que eles não sabem o que fazem. É como se ele nos tratasse como espíritos infantis. Quando Allan Kardec vem e nos diz: amai-vos e instruí-vos. Olha o sinal que ele dá. Primeiro, ama, leve pureza para o seu coração, ame o próximo e depois instruí-vos. Por que que ele faz isso? Porque ele diz aqui, ó, no capítulo 6, o Consolador, no item 5. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humanas, os erros que neles se enraizaram. Eis que do além-túmulo que julgáveis o nada. Quando ele fala, são de origem humana, os erros que nele se enraizaram, ele está nos trazendo a clareza de que nós somos frágeis e erramos. Está tudo certo. No capítulo 17, o homem de bem, depois dele falar tudo aquilo, os itens do homem de bem, as características, ele diz lá no final: não te contenta, desde que vocês se esforcem para isso. É mais ou menos assim que ele dizem. Não se preocupem se vocês acham que vão ser o homem de bem ou se não são, mas desde que se esforcem para ser, nós aqui da espiritualidade, nós os espíritos, estaremos torcendo por vocês. Foi isso que o Espírito da Verdade disse. Quando Jesus fala lá que o Cristo Consolador vai vir, em 1857 veio o Livro dos Espíritos, que nos trouxe toda a clareza de como funcionavam as coisas no plano espiritual. Olha o acolhimento que ele faz com nós. Deus enviou Jesus, ele veio, nos trouxe a proposta e o exemplo, nos trouxe o nosso modelo de vida. E ele prometeu. Quando chegou em 1857, que veio o Livro dos Espíritos, começam-se os questionamentos. Porque até então a gente vivia na escuridão, achando que o túmulo era o final de tudo. Como diz Allan Kardec, o além-túmulo. Achava que isso se acabaria ali, em que depois Jesus te julgaria, depois Jesus te julgaria e te condenaria. Ou te abraçaria e falaria: vem, filho. Mas aí nós tivemos o anúncio da reencarnação. Entendemos como funciona a reencarnação. A reencarnação é nada mais do que uma misericórdia divina por nós. É para que a gente possa tratar essa ansiedade, tratar esse desequilíbrio que nós trazemos. E a solução
da terapêutica que a gente diz, quando Jesus fala aqui, ó, quando Emmanuel nos traz que é o pior corrosivo da alma, e buscar nessa fé a ajuda, nós temos que colocar que a vivência no Evangelho de Jesus continua sendo o melhor antídoto para os transtornos da ansiedade. Através da terapia do amor, do auto-amor, do autoconhecimento, da sua reforma íntima, se nós colocarmos o Evangelho como um antídoto para a cura das nossas aflições, essa busca que nós temos do ter e não o ser, essa busca que nós, quando a mãe, como diz Santo Agostinho, quando anoitecermos, entremos em reflexão. Busquemos como fomos no dia. O que nós fizemos naquele dia para ser um ser humano melhor? E entremos em reflexão com nós mesmos. Vamos lá no nosso íntimo, olhemos para dentro. E quando amanhecemos, façamos essa mesma reflexão, que hoje possamos ser melhor do que ontem, que possamos buscar ser um ser humano mais amoroso, que possamos olhar no nosso irmão como nós olhamos para nós mesmos, que possamos buscar no nosso irmão as mesmas aflições que nós temos, que possamos olhar que o nosso irmão está fazendo o melhor que ele pode, assim como também nós fazemos. Que possamos estar buscando no Evangelho do Cristo ser um homem de bem, mas não aquele santo, mas ser uma pessoa de bem, um ser humano de bem. O mundo está precisando mais de fraternidade. Quando nós nos abraçarmos e buscarmos essa fraternidade, esse amor, ama-te ao próximo como a ti mesmo. Olha só, ama-se o próximo como a ti mesmo. A gente só dá o que tem. Se eu tenho amor, como a ti mesmo. Se eu me amo, se eu me respeito, se eu busco o melhor para mim, eu vou fazer isso para o meu próximo. E se a gente não busca isso, aí vem a ansiedade. Aí vem as aflições. Aí vem as buscas das coisas que você não conquistou, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. Mas por que não buscamos? O que eu posso fazer para melhorar meu amanhã? O que eu posso fazer para ser melhor? E você só vai conseguir vivenciando o Evangelho. E quando a gente fala vivenciar o Evangelho, poxa, Wagner, você quer então que eu me torne um santo? Não. Você se torna uma pessoa do bem, que nós nos tornemos uma pessoa de bem. Quando nós nos tornamos uma pessoa de bem e buscamos, nós estamos vivenciando o Evangelho. Hermâncio Dufour fala no livro Reforma Íntima Sem Martírio. Nós buscamos os grandes passos, mas os espíritos fazem uma festa quando damos um pequeno passo. Quando vamos numa casa espírita, assistir uma palestra, tomar um passe, buscar os tratamentos, os estudos e trabalhar além da casa espírita também, fazendo a caridade lá fora.
Porque quando nós estamos dentro da casa espírita, eu acho muito engraçado, o Haroldo Dutra, ele fala, mas a gente se torna bonzinho. Oi, meu irmão, bom dia, meu irmão. Como vai, minha irmã? É todo mundo bonzinho, mas quando sai de lá, a primeira aflição que tem. Para a gente finalizar aqui buscando, tem uma história que eu acho muito engraçada. Diz que um palestrante acabou de fazer sua fala na casa espírita, entrou no carro, foi embora. Quando estava no caminho indo para casa, ele e a mulher dele, ele teve um conflito com a pessoa no trânsito, a pessoa jogou o carro para cima dele, queria tomar a faixa dele, e ele empurrando o carro em cima da pessoa e olhando, e a esposa dele olhou assim para ele e falou assim, você está entrando na faixa dele. Aí ele olhou para a esposa dele e falou assim, eu na faixa de vibração dele. Quer dizer, o orai e vigiai de Jesus. Quando ele fala ora e vigia, é hora, se mantenha conectado com o divino e vigia os seus pensamentos. Nessa busca da perfeição que nós temos, isso gera uma ansiedade do ser perfeito. Mas nós esquecemos de fazer o simples, que é se manter em oração. Joana de Anjos nos diz para a gente trabalhar as nossas más inclinações. Trabalhe os seus maus pensamentos. Ela alerta Divaldo Franco quando Divaldo Franco tinha aquele problema com o obsessor. E ele fala, você já percebeu, Divaldo, que ele só aparece para você nas horas que você está mais irritado, quando você baixa a sua vibração, é a hora que você cria o terreno fértil. Se a gente buscar, como diz ela lá no livro Filho de Deus, sois herdeiros de Deus. Se a gente buscar essa herança, se a gente internalizar isso para dentro de nós, buscar as causas das nossas aflições, nas orações, nas meditações, no evangelho do lar, a importância que tem o evangelho do lar, nós vamos estar buscando essa melhora. Então é isso que eu, nesses poucos minutos aqui que nós temos, nesse tempo, eu busquei trazer para vocês, meus irmãos. Eu agradeço demais e tentemos buscar no Evangelho, vivenciar o Evangelho, colocar mesmo Jesus como nosso guia e modelo, buscar dentro das suas bem-aventuranças o refrigério para esses nossos pensamentos, para essas nossas ansiedades de querermos ser sempre o melhor e não ser melhor. Ser o melhor não existe. Agora, ser melhor é diferente. É ser bom. É ser paciente, resiliente. É isso que nós temos que buscar para todos nós. O amor, a caridade e a fraternidade entre os povos. No dia que a gente começar a vivenciar o amor e a fraternidade e a caridade, nós buscaremos as dores para as nossas aflições. Muito obrigado e uma boa semana a todos. Fiquem em paz.